Toda negociação de opções tem um comprador e um vendedor. A maioria das plataformas de opções permite que os traders tanto comprem quanto vendam opções, conforme eles desejem. Vender uma opção, às vezes, também é chamado de escrever uma opção. Até agora, focamos em opções de call só por parte dos compradores, mas também é importante entender a transação do ponto de vista dos vendedores. Fora qualquer taxa de negociação, um contrato de opção é um jogo de soma zero. Qualquer lucro obtido por um comprador de opção de call resultará em um prejuízo igual sofrido pelo vendedor da opção de call. Do mesmo modo, qualquer prejuízo sofrido por um comprador de opção de call resultará em um lucro igual feito pelo vendedor da opção de call. Essa relação aponta que a tabela de lucros e prejuízos para o vendedor de opções de call é semelhante à tabela de lucros e prejuízos para o comprador de opções de call, mas invertida no eixo X. Aqui podemos ver a mesma opção de call que observamos na lição anterior, com preço de exercício de $30 e uma comissão de $3 por ação. O lucro e prejuízo do comprador da opção de call é exibido em azul e, dessa vez, em vermelho, podemos ver o lucro e prejuízo do vendedor da opção de call. Em cada nível do preço subjacente, as linhas de lucro e prejuízo para o comprador e para o vendedor estão equidistantes do eixo X, mas obviamente em lados opostos. Um positivo e o outro negativo, onde cada linha que cruza o eixo X representa o ponto de equilíbrio financeiro, ou seja, o ponto no qual há o valor zero para o lucro ou o prejuízo. O comprador e o vendedor da opção compartilham o mesmo ponto de equilíbrio financeiro também, novamente, quando se ignora quaisquer taxas de negociação. Quando o preço subjacente estiver abaixo do preço de exercício no vencimento, você se lembrará que o comprador da opção de call tem um risco fixo. Para o vendedor de opções de call, isso quer dizer que ele tem um lucro fixo quando o preço subjacente estiver abaixo do preço de exercício no vencimento. Ao contrário do comprador, o vendedor tem um teto para o seu lucro, que é a comissão recebida pela opção. Nesse caso, $3 por ação, totalizando $300. Não importa o quanto o preço caia, o vendedor obterá no máximo $300. Quando o preço subjacente aumenta acima do preço do exercício, o lucro potencial para o comprador da opção de call é ilimitado. Isso quer dizer que a perda potencial para o vendedor de opção de call também é ilimitado. Isso é um ponto-chave porque quer dizer que o vendedor de opções de call pode perder muito mais do que ele recebeu de comissão e, potencialmente, perder tudo que tiver em sua conta de trading. Por essa razão, é extremamente importante que novos traders saibam plenamente dos riscos antes de venderem opções. Como o lucro potencial do vendedor de opções de call é limitado, mas seu prejuízo potencial é infinito, você deve estar imaginando por que um trader optaria por vender uma opção de call. Lembre-se da lição anterior, que disse que há um tempo limite inerente a uma opção. Para o comprador da opção de call, isso representa uma necessidade de que o preço subjacente aumente o suficiente antes da data do vencimento. Então, o tempo está contra o comprador. No entanto, para o vendedor, a passagem de tempo é favorável. A cada dia, a opção se desvaloriza um pouco. Quanto mais tempo se passar, sem aumentos no preço subjacente, mais valor será perdido pela opção e mais lucro o vendedor da opção de call obterá. Para exemplificar de outra forma, se o preço subir, é ruim para o vendedor da opção de call. No entanto, se o preço cair, ou se o preço continuar o mesmo, isso é bom para o vendedor da opção de call. Então, se nada acontecer, o vendedor será beneficiado. Ao comprar uma opção, normalmente é necessário que o comprador pague a comissão adiantadamente para abrir a posição. Como o máximo que a opção longa de call pode perder é a comissão paga, esse é o único capital que o comprador precisa usar. Em oposição, o máximo de prejuízo pela venda de uma opção de call é indefinido. Obviamente, não é possível querer que o vendedor da opção de call tenha uma conta com capital infinito, mas que eles possuam determinada quantia em suas contas para bancar o posicionamento. Essa quantia é chamada de margem. A margem é uma quantia que o corretor considera adequada ao trader poupar em conta para bancar seus posicionamentos. Como os prejuízos de vender uma call pode exceder essa quantia se o preço aumentar o suficiente, o vendedor poderia acabar em uma posição na qual ele precise dispensar mais dinheiro à sua conta de trading, ou ter sua posição fechada obrigatoriamente por seu corretor, incorrendo em prejuízo. Quando você já tiver experiência com opções, o sistema de margens da plataforma de trading que você quiser usar será praticamente natural a você. No entanto, essa complexidade e risco adicional significam que é aconselhável se ater a opções de compra e pelo menos evitar vender opções a seco enquanto você ainda for um iniciante.
Ou seja, até que você fique familiarizado com o funcionamento do sistema de margens e o risco envolvido com a venda de opções. Vender uma opção a seco quer dizer que você vendeu a opção sem nenhuma outra posição que a cubra. Em outras palavras, quando não há nada mais em sua conta que possa cobrir esse risco indefinido. Vender uma opção de call é diametralmente oposto a comprar uma opção de call. Tanto o risco quanto a recompensa são opostos. Todo o lucro do vendedor é prejuízo do comprador e vice-versa. Comprar uma call é uma aposta no aumento do preço subjacente e vender uma call, portanto, é apostar no preço subjacente não aumentar. Ou pelo menos não aumentar além do preço de exercício. O vendedor de uma opção de call tem um lucro potencial limitado. O lucro máximo deles é a comissão que eles recebem pela call. O vendedor também tem um risco indefinido, o que significa que ele pode perder muito mais do que ele arrecadou inicialmente se os preços subirem muito. Como ele tem um risco indefinido, ele também precisa estar ciente do sistema de margens do site que ele utilizar. Quando você é novato na área das ações, é melhor esperar até ter confiança de que seu conhecimento é suficiente acerca dos riscos antes de vender opções a seco.